Boa noite a todos. É com grande alegria que nós, em mais uma edição da Jornada Doutrinária, nos encontramos esta noite nas dependências da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, para juntos, como irmãos, como aprendizes do Evangelho, como estudantes da doutrina dos Espíritos, pensarmos juntos sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Inicialmente, nós gostaríamos de situar esta lei dentro das leis divinas, das leis naturais, e também argumentarmos em favor da importância desta lei. Na resposta da questão 617 do Livro dos Espíritos, os imortais nos esclarecem que todas as da natureza são leis de Deus, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Estuda e pratica as da alma. As leis da matéria também são conhecidas como as leis físicas, e as leis da alma também são conhecidas como as leis morais, como nos esclarece o codificador na sequência da questão 617. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as chamadas leis físicas, cujo estudo compete ao domínio da ciência, e as outras dizem respeito ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, a lei de justiça, de amor e de caridade é uma destas leis morais. Faz parte deste conjunto das leis divinas, as leis morais. Mais à frente, na questão 648, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta aos espíritos venerandos o que eles pensam desta divisão da lei natural em 10, já que ele estuda na terceira parte do Livro dos Espíritos 10 leis morais. A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei do progresso, as leis de conservação, destruição e reprodução, as leis de sociedade, igualdade e liberdade, e, por último, a lei de justiça, de amor e de caridade. E os Espíritos respondem que esta divisão é a de Moisés, de maneira a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Mas a última delas, a lei de justiça, de amor e de caridade, é a mais importante de todas, por ser a que faculta o homem mais adiantar-se na vida espiritual, visto que resume todas as demais. Consoante, então, a Jesus, que teria resumido toda a lei e os profetas no mandamento maior, na lei de amor. Nos dizem ainda os Espíritos, mais à frente na questão 948, que verdadeiramente homem de bem é aquele que pratica esta lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E que o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corporal representam a prática da lei de Deus. É o cumprimento desta lei de justiça, de amor e de caridade que nos fará ascender na hierarquia espírita. É a observação desta lei de justiça, de amor e de caridade que nos fará sair da condição de espíritos de terceira ordem para espíritos de segunda ordem.
Por isso, não apenas estudar, mas praticar esta lei deve ser do nosso interesse, porque a nossa felicidade depende disso. Então, feitas essas considerações iniciais com relação à localização desta lei dentro das leis divinas e também a sua importância, vamos a algumas questões que Allan Kardec dirige aos espíritos, então, quando está ali estudando, juntamente com eles, a lei de justiça, de amor e de caridade. O codificador começa pelo tópico da justiça e dos direitos naturais. Aliás, a justiça não está por acaso como primeiro elemento desta lei. Não é por acaso que a justiça, que essa virtude está em primeiro lugar nesta lei de justiça, de amor e de caridade, e nós veremos isso mais à frente. Ele começa então interrogando os imortais. Como se pode definir a justiça na questão 875? E eles respondem que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Simples assim, esta definição de justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ora, se a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, é importante nós sabermos, então, o que é que determina esses direitos. E é exatamente essa próxima pergunta que Allan Kardec faz, porque através das perguntas e respostas, ele vai encadeando as ideias e construindo um raciocínio lógico para que nós possamos compreender o assunto. Os Espíritos respondem que duas coisas determinam esses direitos: a lei humana e a lei natural. Nos informam os Espíritos, nos lembram, de que as leis humanas, não obstante a sua importância para que se estabeleça a ordem, as leis humanas são imperfeitas porque elas são elaboradas por nós, os seres humanos, que também somos imperfeitos. Então essas leis, elas variam segundo os costumes, de acordo com os tempos, os lugares, com as culturas. Se nós olharmos para trás na história, nós veremos que muitos costumes à época eram tidos como direitos naturais pelos códigos da época e que hoje são considerados costumes bárbaros, costumes monstruosos. Então as leis humanas, elas são imperfeitas. Além do que, as leis humanas, elas também regulam apenas algumas das nossas relações sociais. Enquanto há uma imensidade de situações, de fatos, de circunstâncias que são do tribunal da consciência. Mas nós temos de um lado as leis humanas imperfeitas, do outro lado nós temos as leis naturais. As leis naturais, ou as leis divinas, por terem sido criadas por Deus, que é infinitamente perfeito, soberanamente justo e bom, essas leis herdam as características do seu autor. E por serem leis infinitamente perfeitas, soberanamente justas e boas, essas leis não precisam ser modificadas, ajustadas, portanto são leis imutáveis, de todos os tempos, de todos os lugares. E naturalmente que após essa resposta dos Espíritos, o codificador na sequência haveria de questioná-los. Qual a base da justiça, então, segundo as leis naturais? Está lá na questão 876. A base da justiça segundo a lei natural. E os Espíritos, ao responderem, se reportam a Jesus. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, fazendo referência à regra de ouro, à lei áurea que também nos foi proposta por Jesus.
No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. Então, quando os Espíritos nos dão esta resposta, em que a base da justiça, segundo a lei natural, está na observação do cumprimento desta regra de ouro proposta por Jesus, de nós fazermos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, eles nos oferecem um meio prático e eficaz de nós avaliarmos o nosso proceder, para sabermos se de fato estamos sendo justos, se de fato estamos respeitando os direitos dos outros como nós gostaríamos que os nossos direitos fossem respeitados. E que, em caso de dúvida, perguntássemos à nossa própria consciência, onde estão gravadas as leis de Deus, como nós gostaríamos que os outros procedessem para conosco numa situação parecida, semelhante, idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. E na sequência, na questão 879, o codificador, através da pergunta e da resposta dos Espíritos, estabelece a relação da justiça com o amor e a caridade, quando ele pergunta qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E eles respondem: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, mais uma vez se reportam a Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça, respondem os Espíritos. O amor e a caridade, nos diz o próprio codificador, são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, se a justiça está no início, porque a pretexto de fazermos o bem nós não podemos ser injustos, o amor está no centro. Amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível. Se para sermos justos nós temos que fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, impelidos pelo amor nós vamos além. Amar o próximo é fazer a ele todo o bem que nos seja possível, a caridade, e que nós desejáramos nos fosse feito. Esse, então, é o caráter, a maneira de proceder do verdadeiro justo, que praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Por isso, então, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Na sequência, então, o codificador irá estudar, através de algumas questões, o assunto da caridade e do amor ao próximo, começando por uma questão muito conhecida de todos nós, que estudamos a doutrina espírita, a questão 886, quando ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas.
Benevolência. Benevolere. Bene, volere, vontade. Esta vontade de fazer o bem. Essa disposição íntima de nós fazermos o bem a todos, sem exceção, atendendo a cada um segundo as suas necessidades e segundo os recursos que nós dispomos. A indulgência, indulcere, dentro do ser e doçura, este olhar doce, que vê a todos como irmãos, que não julga, que não condena, que não é conivente com o erro, mas sabe que tudo tem um motivo, uma causa, as nossas imperfeições. Então, esta indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão. Perdonare, além de um pouco mais, donare, dar. Então, esta compreensão mais profunda, fruto do amor que nos permite retribuir o mal com o bem. Benevolência, indulgência, perdão, que são como tema da nossa jornada doutrinária deste ano, expressões do amor. Com base nessa resposta dos Espíritos, Allan Kardec haverá de nos esclarecer que a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações em que nós nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos superiores, sejam eles nossos inferiores ou nossos iguais. Ao elevar, então, a caridade para essa condição de uma virtude, digamos assim, especial, os Espíritos ampliam o entendimento sobre a caridade para além da questão material. Para além do ato de doar coisas materiais. A caridade, no que diz respeito a dar algo material, está mais na maneira como se dá do que aquilo que se dá. E, sobretudo, na intenção que está por trás deste ato de dar algo material. Para ser caridade, é preciso que essas virtudes compareçam em maior ou menor grau. É preciso que o nosso coração participe. Benevolência, indulgência e perdão não só sintetizam todos os deveres do homem nas suas relações, mas também dão conta de todos os aspectos dessas relações. No agir, no pensar e no sentir. E por entender, então, que a caridade não se restringe à esmola, exatamente o codificador, na sequência, na questão 888, pergunta aos espíritos o que se deve pensar da esmola. E eles respondem que, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça, e agora nós temos um conceito ali de justiça diferente, né? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem. Então, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Esta é a primeira resposta que os Espíritos dão com relação à esmola. O codificador, então, de forma sábia, na sequência pergunta, então, vocês reprovam a esmola? Diante dessa resposta, dar-se-á reproveis a esmola? E o que respondem para nós os Espíritos é o seguinte: não. O que merece reprovação não é a esmola,
mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade, agora de acordo com Jesus, ele vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. É uma resposta sintética e, na sequência, o Espírito São Vicente de Paulo ele vai detalhando aquilo que ele, no primeiro parágrafo, trouxe de uma maneira resumida, sintética. O que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. São Vicente de Paulo começa a nos esclarecer dizendo, então, que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Sempre. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Se não for assim, não é caridade. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Habitualmente, como nós damos a esmola? Geralmente, habitualmente, nós somos surpreendidos por um pedido. E na maioria das vezes, nós damos algo constrangidos, de má vontade. Não poucas vezes ainda emitimos um pensamento de julgamento para com aquele que está pedindo. Então, neste ato, o nosso coração não participou. Não houve benevolência, nem sequer indulgência. As virtudes que compõem a caridade não estavam presentes. Então, o que se condena é a maneira por que habitualmente a esmola é dada. Na sequência, nos diz ainda São Vicente de Paulo, ele faz um alerta, lembrai-vos também que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus, ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele nos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Se não há benevolência, nós estamos praticando o bem, mas nós não estamos sendo caridosos. O bem deve ser praticado caritativamente, dizem os Espíritos. Se nós estamos fazendo bem com ostentação, para ostentarmos, para satisfazermos o nosso orgulho, nós não estamos sendo caridosos, apesar de estarmos praticando o bem. Por isso, na sequência, ele vai nos falar da beneficência. Ele nos diz assim, deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre e muita vez sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, vírgula, sem ostentação. Então é claro que a beneficência, comparada à esmola, da maneira por que habitualmente é dada, como nós falamos, em que nós somos surpreendidos, em que constrange aquele que dá e humilha aquele que recebe, no caso da beneficência, é diferente porque há um movimento da alma que vai ao encontro daquele que necessita. Pressupõe esse movimento que ele é feito com amor, pelo desejo sincero de fazer o bem. Por isso, São Vicente de Paulo faz essa ressalva, sem ostentação. Porque se nós fazemos a beneficência por interesse, se este bem que nós praticamos é resultado de um cálculo, de um pensamento oculto, de uma segunda intenção, esperando uma recompensa, nós estamos fazendo a beneficência
mas não há ali benevolência. E, portanto, apesar de estarmos praticando o bem, não estamos sendo caridosos, como entendia Jesus. Com base, então, nessas instruções, nós podemos deduzir que pode haver, no caso aqui das questões que tratam da esmola, esmolas sem caridade, esmolas com caridade e caridade sem esmolas. Esmolas sem caridade é quando não há benevolência. Esmolas ou doações realizadas contra a vontade, auxílios doados com fins de propaganda ou para exaltação da nossa personalidade, o bem realizado como ostentação, por interesse, por cálculo. Eu faço bem, mas não estou sendo, então, caridoso. A ostentação, nos diz São Vicente de Paulo, tira o mérito ao benefício, como ele nos diz. E temos, então, as esmolas com caridade, que nós chamamos da caridade material. Quando há benevolência, quando há o desejo sincero de fazer o bem, quando o bem é feito espontaneamente e não por interesse. Como nos diz São Vicente de Paulo, a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. E temos, por fim, a caridade sem esmolas, que é a caridade moral. Quando as virtudes que compõem a caridade estão presentes, mas ao invés de usarmos recursos materiais, nós empregamos os nossos próprios recursos morais. Quando nós damos ou sacrificamos algo de nós mesmos em benefício dos nossos semelhantes, seja através dos nossos atos, pensamentos ou sentimentos. E é claro que aqui, além da benevolência, com certeza, comparecerão muito mais a indulgência e o perdão. Como nos diz também São Vicente de Paulo, sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Com essas perguntas e essas respostas, e aqui nós já vamos caminhando para o final da nossa exposição, sobre a caridade e a esmola, Allan Kardec e os Espíritos nos oferecem parâmetros seguros para nós fazermos uma autoavaliação, para nós fazermos uma avaliação de nós mesmos quando estamos praticando o bem. Para avaliarmos se fazemos o bem com caridade ou se estamos simplesmente fazendo o bem, mas não estamos sendo caridosos. É bem verdade que na condição ainda de espíritos imperfeitos, muitas vezes nós fazemos e faremos ainda o bem com segunda intenção, como resultado de um cálculo, por interesse ou esperando uma recompensa. Uma recompensa muitas vezes aqui, uma recompensa muitas vezes na vida futura. Mas ainda assim, é melhor fazer o bem do que não fazer o bem. Porque os Espíritos dizem que nós somos responsáveis por todo o mal que decorre de nós não fazermos o bem. E pior do que não fazer o bem seria nós fazermos o mal, que esta é, claro, sem sombra de dúvidas, a pior das escolhas. Na questão 897, Allan Kardec pergunta: merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E eles respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com
desinteresse. Realmente haverá maior mérito em fazer isso bem espontaneamente, sem pensar em suas consequências. Mas nem todos os homens já chegaram a esse estágio. E mais vale praticar o bem com esse estimulante do que não o praticar absolutamente. Isso não significa que nós devemos ficar acomodados. Temos que nos observar e nos esforçarmos para criar esse hábito de fazer o bem pelo bem, de forma desinteressada, buscando a nossa perfeição, desenvolvendo essas virtudes em nós. Aliás, quando Allan Kardec estuda no último capítulo das Leis Morais sobre a perfeição, e esta é a última pergunta que nós trazemos aqui nas nossas reflexões, e ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Os Espíritos respondem que toda virtude tem seu mérito próprio. Todas. Porque todas elas indicam progresso na senda do bem. A sublimidade da virtude, porém, é nisso que nós estamos interessados, porque, afinal de contas, nós queremos no futuro nos tornarmos homens de bem. Aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, do egoísmo, pelo bem do próximo, a abnegação, sem pensamento oculto, desinteressado. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade e respaldo dos Espíritos. Então, essas seriam as nossas reflexões iniciais sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, que o Mestre Jesus permaneça sempre conosco. Meu querido André, você me entregou uma batata quente. Mas antes de adentrar pelo tema que nos compete nesta noite, eu queria tecer um preito de gratidão a uma pessoa que, se não fosse ela, este dia não estaria acontecendo. Porque tudo tem um começo. E sem este jovem rapaz chamado Paulo Vani, isso aqui não estaria acontecendo. Então eu quero agradecer, querido mestre, por nos ensinar tanto e continuar nos ensinando. Todos aqueles que me conhecem sabem que nos últimos tempos eu tenho me preocupado muito com uma coisa. E eu tenho levado essa preocupação para os estudos, para as palestras, que é como vamos fazer isso? Como é que se faz isso que estamos aprendendo? O André trouxe maravilhosamente, Perseu conseguiu ligar as questões como se pegasse várias laranjas e preparasse um suco. Agora é só tomar. Mas como é que a gente prepara o suco? As laranjas estão aqui, foram selecionadas. E se hoje estamos falando de lei de justiça, amor e caridade, um evento que trata do amor nas suas múltiplas faces, e por isso que está aqui no segundo tema, segundo dia, essa lei que rege as relações entre nós. Tanto que, na última pergunta do capítulo 1 das leis morais, a terceira parte, Kardec pergunta o que é que os espíritos acham
dessa divisão que ele faz das leis morais, da lei moral em 10 partes. Então, cada uma dessas é uma parte. A lei toda é a lei de amor, justiça e caridade. Não há caridade sem amor, sem justiça. Não há justiça sem amor, sem caridade. Ele juntou. E ele quer saber se os espíritos achavam disso. Ele disse, olha, como André muito bem deu, é a divisão de Moisés. Ela não é absoluta. Ela é um roteiro. Ela é uma base. E isso é muito importante. Daí a importância daqueles que continuaram, né, no sentido de nos ajudar a compreender, trazendo ilustrações, trazendo exemplificações. Então, que eu vou começar com um texto de Joana de Ângeles, que me martelou durante muito tempo. E como é que a gente ama? Como é que a gente consegue amar? Não é uma coisa difícil. Não. Porque fácil e difícil, pessoal, são pontos de vista. É um juízo de valor. Tanto que na doutrina espírita, o parâmetro do bem e do mal é o cumprimento ou não da lei divina. Esse é o parâmetro. Cumpriu a lei divina é o bem. E se aquela pessoa é uma pessoa ruim, que eu não gosto dela, ela vai cumprir a lei divina. Ela é uma boa pessoa. Mas eu não gosto dela. É uma questão sua. Do mesmo jeito, se eu descumpro a lei querendo ajudar alguém, ótimo. A sua intenção é boa, mas está descumprindo a lei. Então nós temos parâmetros muito redondinhos. Tanto que Kardec buscou de modo muito pedagógico apresentar e organizar. E aí, ele foi tão pedagógico que ele apresentou 10 partes. A última parte é justiça, amor e caridade, e os espíritos disseram, essa é a mais importante, porque essa resume todas as outras. Isso quer dizer que viver justiça, amor e caridade pressupõe você viver as outras coisas. E talvez o grande problema é nós estamos lendo de uma forma que talvez não seja a forma que Jesus nos sugere. Sabe por quê? Se você pegar palavras como beneficência, paciência, benevolência, esse cia que tem no final das palavras, todas essas palavras têm a mesma origem, tá? O latim. E quando você vai para o grego, a ideia é a mesma. Esse finalzinho, cia, paciência, né? Benevolência, beneficência, certo? Pressupõe que aquilo é uma qualidade. Então, paciência não se tem, paciência se é. A palavra obrigatoriamente está me dizendo que é uma qualidade. Então, não tem como ter uma qualidade. Qualidade se desenvolve pelo aprendizado e pela experimentação, até se tornar vivência. Eu estudo o processo cognitivo, quer dizer, como é que a gente aprende há muitos anos, e falo sem nenhum problema. Os ensinos de Jesus só se aprende fazendo. Você pode ler, você pode memorizar, você pode dar aula, você pode sentir, você pode chorar, mas aquilo tudo é ser, não tem a ver com ter. Aí eu faço a caridade. A beneficência pressupõe a qualidade de ser bom, ou de falar bem. É a qualidade. Então, nessa preocupação de como é que a gente ama, como é que eu faço, como é na prática, tem um parágrafo que me permitam a leitura, está no livro Plenitude. Não abri. Até aqui. Está no livro Plenitude. Plenitude, na minha opinião, é um dos mais importantes livros da série psicológica. Porque ele mostra na prática como é que nós lidamos com o sofrimento. E no capítulo 5, Caminhos para a Cessação do Sofrimento, ela diz assim, veja se se faz sentido. Diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo próximo, diante de agressões
ou submetido a dificuldades, pelo próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, provavelmente esse é o Jesus e a Atualidade, Homem Integral, Plenitude. É o segundo. Ele foi psicografado na década de 80. Se ele fosse mais para o final, eu não tenho a menor dúvida, porque dentro do sentido seria essa, ela colocaria perverso, aí a escravocrata, ela colocaria perverso ou narcisista. Porque isso ela vai tratar nos livros mais depois da virada do milênio. Então, diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, enfermo em qualquer hipótese. E no livro Plenitude, em alguns pontos ela trata de atos, mas a maioria do livro ela vai tratar do ser. Então ela está falando de quem nós somos. Então essas doenças, essa enfermidade de qualquer hipótese, são específicas, e dentro do contexto, são específicas no âmbito moral. Deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Você tem que considerá-lo como uma mãe. Eu li isso, nós estudamos, né? Durante a pandemia, montamos alguns grupos de estudo. Eram todos os dias, tinha dias que tinha mais de um. E dentre esses grupos estudamos plenitude. E isso nós ficamos ali umas 3 semanas nesse parágrafo, para tentar entender o que é, como é que eu olho para alguém como uma mãe olha. Eu me lembro que na época eu perguntei para o Afonso, o amigo espiritual, eu disse, mas eu sou homem, eu sou pai. Então, como é que eu vou fazer? Porque isso é uma coisa interna. Aí ele olhou para mim, tudo bem, você é pai. E, mas mãe? Ele disse, você tem mãe? Então, você sabe. Naquele momento eu entendi, mais ou menos, mas quando eu fui para o Livro dos Espíritos, aí eu entendi por que ele falou, você tem mãe, não justifica. Mas já chega lá. O parágrafo continua. Em vez da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas. A solução é: trate todos como se fossem seus filhos. Não, trate todos como se você fosse a mãe de todos. É isso, sabe? Aí vamos para o Livro dos Espíritos. No capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade, as primeiras questões, vou repetir alguns pontos aqui, o André mostrou muito bem, tratam da parte da justiça. Porque ela é a base. Ela lida com as questões exteriores. Fala da propriedade, né? Eu posso ter, não posso ter, como é que funciona isso, tal. Posso guardar dinheiro para aposentadoria. Está tudo tratado aqui. Questão de posse, propriedade. Então, isso aqui, quem é do área do direito, pessoal, isso aqui é um tratado de direito civil. De contratos. Aí depois ele vai para caridade e amor ao próximo. Quando você começa aqui, aí questão 886, BIP, só lembrar do BIP, né? Do BIP. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência, sabe? É ser bom para com todos.
Indulgência para as imperfeições alheias é você olhar o que o outro faz para o outro e entender que ele está louco. E o perdão das ofensas é quando o outro faz com você entender que ele é o louco. Aí tem todo o comentário, questão 887, mas também amar os vossos inimigos, aí para falar da esmola, cadê, como é que amo? Aí, você sabe qual é? Tem 3 questões finais. 3 questões para terminar o capítulo. Lei de justiça, amor e caridade. Sem colar. Alguém lembra qual é o assunto? Não, o senhor não pode. O senhor não pode. As 3 últimas questões da lei de justiça, amor e caridade. Amor materno e filial. Eu disse, Joana diante, Senhora Joana. Quando eu falo que as obras que vieram depois, elas não vieram para complementar a doutrina. A doutrina está completinha. Elas vieram para nos ajudar a entender. Porque aquele parágrafo, certo? Aquele parágrafo é como é que você faz isso aqui. O amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis ou dispensáveis. Algumas traduções colocam assim. No homem, persiste pela vida inteira. Aí eu parei e disse, poxa, ele começa falando da referência da mãe. Chega na metade da questão e diz, o homem persiste pela vida inteira. No homem, persiste pela vida inteira. E comporta, aqui está dentro, né? Tem isso. E comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Virtude não é ato. O que nós fazemos, pessoal, é sempre reflexo de quem nós somos. Isso está muito bem detalhado no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, na 4ª parte, algumas coisas na 2ª, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Está muito, muito claro. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais do que no animal. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, eu sou pai, agora avô babão. Quanto do meu comportamento como pai e avô, o meu cachorro tem, o meu gato tem, o galo, o boi, o elefante, quanto eles têm? E vou dizer uma coisa, os pais passarinhos são pais muito melhores do que eu. Aí a gente entende o que Kardec e os Espíritos falam na primeira parte. E no final da 2ª parte, o instinto não erra. E por que é o amor materno? Porque além de tudo aquilo que o amor paterno tem, o amor materno é a representação no mundo material da ação divina em toda a criação. Pegando uma expressão tirada por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, as mães são co-criadoras. A segunda questão é, visto que o amor materno está na natureza, é uma coisa natural, se é uma coisa natural, pessoal,
Quer dizer o quê? Todos nós temos. Todos nós temos. Se o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento deles? Ampliando isso aqui, por que existindo amor maternal em todos nós, por que existem pessoas que nós odiamos desde que surgiram na nossa vida? Algumas vezes, é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outras existências. Eu quero passar pelo que eu fiz outras pessoas passaram. Isso é explicado lá no final da segunda parte. Inclusive, questão 392. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau. Ele colocou o amor maternal no seu devido lugar. E nesses casos não há amor maternal. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então vamos nos colocar agora no lugar de filhos. Em função da minha indisciplina constante nas vidas passadas, eu peço que Deus coloque como minha mãe ou meu pai uma pessoa que possa me disciplinar. Eu sei que vocês estão pensando naquela pessoa rígida e dura, certo? Mas e se por acaso a minha disciplina foi em relação a afeto? Se eu sou alguém que guardo muito rancor, muita mágoa, eu não tenho disciplina nenhuma no ato de perdoar, ou no ser perdão. Eu preciso ser disciplinado. E aí você reencarna com um pai, com uma mãe, com irmãos, que trazem a carga necessária para sugerir no seu dia a dia a vivência do perdão. Como é que uma questão consegue dar conta de todos nós desse jeito? Aí, a última pergunta. Os pais que têm filhos que lhes causam desgostos, não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? O filho é bom, eu sou carinhoso com ele. O filho não presta, aí eu nego um carinho para ele. Então não seria desculpado? Não, porque é um encargo. O que é um encargo? Você que já foi patrão. O que é um encargo? O encargo é uma obrigação, né? Uma obrigação, tá? Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Aí sugere questão 582 e 583. Peraí, encaminhar os filhos para o bem é encaminhá-los. Pessoal, qual a diferença da palavra encaminhar com a palavra direcionar? Direcionar é dar uma direção. Encaminhar é pôr no caminho. E nós estamos falando do caminho para o bem. Eu acabei de dizer. Poderia fazer um parênteses aqui e explicar neurologicamente falando como é que o nosso cérebro processa as vivências que eu tenho. E demonstro a vocês que lições morais só com exemplo. As palavras são necessárias quando é preciso tirar dúvida.
Quando a dúvida surge no outro, ele confia para perguntar em você. Por isso que às vezes ele prefere confiar na rua. Porque você fala uma coisa e é outra. Você fala uma coisa, faz aquela coisa, mas intimamente ele sabe que intimamente você não é aquilo. Ele não confia em você. Encaminhar é dar exemplo do que deve ser feito. Colocar no caminho é mais do que direcionar, do que colocar a direção. Porque encaminhar, colocar no caminho, se ele vai caminhar, é com ele. E se recebemos estas pessoas, porque se o referencial de amor é o amor materno, que todos temos, essas questões aqui nos mostram no relacionamento mães e filhos, pais e filhos, como é que eu devo me relacionar com todo mundo. Só precisou de 3 questões. Mas para não ficar dúvida, só finalizando a questão aqui, ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Eu acho que eu vou sentar com meu filho essa semana e conversar com ele sobre isso. Ele não precisa passar pelo que eu passei. Bom, vamos lá. No livro A Gênese, não, perdão, na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, Kardec já estava com o pé na cova, como a gente diz, porque ele morreu 31 de março do ano seguinte. Isso que ele escreveu aqui, ele fez em novembro, porque é um discurso que é lido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sobre o Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. Ele lê esse texto, faz esse discurso, e ele publica como o primeiro texto da revista de dezembro de 68. Muitos assuntos no âmbito da doutrina espírita, e quando eu falo disso, estou falando da obra kardeciana, foram sendo construídos com o tempo. Então, se você pegar o Livro dos Espíritos, primeira edição, e o Livro dos Espíritos, 17ª edição, você vai ver que tem ajustes na obra. O Livro dos Médios, vários ajustes que ele publicou e depois, à medida que o conhecimento fosse acontecendo, ele ia ajustando para as outras edições. E se esse é um texto, e o último livro publicado foi A Gênese, em janeiro de 68. Isso aqui é dezembro de 68. É uma das obras, é um dos textos que eu busco constantemente relê-lo. Porque mostra que é um texto que finaliza a coisa. Primeiro, ele vai perguntar se o espiritismo é uma religião. Aí ele mostra claramente, não é uma religião no sentido comum, mas no sentido filosófico é a religião. Por que no sentido filosófico? Porque se religião é religar nós com o Criador, a doutrina espírita, de modo muito lógico, nos leva a nos aproximar do Criador sabendo o que estamos fazendo. Porque a lei divina está toda descrita aqui. E como ela está dentro de nós, à medida que eu vivo esses ensinos, a lei vai surgindo em mim. A Joana vai chamar isso de processo de iluminação. Iluminação interior e tudo mais. Por isso que ela vai buscar em Jung a ideia de sombra. Aqui nesse texto, ele faz algumas questões a respeito de o que faz o Espiritismo ser essa religião no sentido filosófico. Por que ser espírita nos faz ser diferentes? E aí ele traz a diferença das caridades. 2 tipos de caridades. A caridade benevolente e a caridade beneficente. Ele diz que a caridade benevolente é o que nós chamamos de caridade material. Essa depende do que nós temos para oferecer, das nossas forças. Essa é o que nós temos, é a caridade benevolente. Essa não deveria ser uma obrigação.
Não deveria ser uma obrigação. Quem acha que no mundo de provas, no mundo de regeneração, só vai ter gente assim boa, tá? Esquece. Sempre existirão pessoas que precisam. Sempre vão existir. Só nos mundos, no final lá, todo mundo já é tudo igual, é que aí todo mundo já é igual, os mundos sublimes. Mas, enquanto não chega nesse, tem pessoas precisando. Hoje, tem muita gente precisando de questões materiais, porque não tem o mínimo material necessário. Mas no âmbito das necessidades afetivas, não importa o nível social em que você esteja, não importa quanto você tem na sua conta bancária, estamos todos no mesmo barco. Frágeis, quebrados, a maioria de nós vazios, perdemos o sentido da existência, perdemos o que nos leva a crescer, porque estamos esperando que o bem aconteça em nós, estamos esperando que a felicidade chegue e caia do céu. Tudo isso vem de dentro para fora. À medida que nós vivemos os ensinos, é só pegar, ler a questão 614 do Livro dos Espíritos, é a primeira da terceira parte. Pega a questão 629, qual a definição de moral? E 630, como é que eu separo o bem do mal? O bem é cumprir a lei divina. O mal é afastar-se dela. Qual é a consequência? Infelicidade. E ele só é infeliz quando dela se afasta. A lei divina é a lei moral, diz respeito ao que tem dentro de nós. Você quer avaliar o seu nível evolutivo? Avalie as suas intenções em relação a tudo. Eu faço bem. Por que você faz bem? E sabe qual é a resposta para a maioria de nós? Nós fazemos o bem porque faz bem para a gente. E fazer o bem para quem te odeia? Fazer o bem para quem você não gosta. Que faz bem? Me diz o seguinte. Então, estou vendo uma adolescente ali, tem mais algum? Menos de 20 anos. De idade, não de serviço. Tem um ali. Tem umas adolescentes ali naquele canto. Né? Tirando ele, eu tenho quase. Tem ele ali também bem jovem. Né? Tirando os mais jovens, que passarão por isso, mas se aprenderem conosco, se nós dermos o exemplo, não passarão como nós passamos. Você já deve ter carregado um fardo pesadíssimo do que alguém te fez, ou do que você fez para alguém. Carregou esse fardo durante muito tempo. É por isso que agora você forçou tanto o coração que está aí bombando os corações. Forçou tanto, é tanto peso que quem aqui não tem problema de coluna ou de joelho? Brincadeiras à parte. Naquele dia que você tomou a decisão, porque cansou de sofrer, você foi lá, conversou com a pessoa e resolveu. A sua escolha era ser feliz. Ser feliz é cumprir a lei divina. Pois é. Isso é fazer o bem. É amar o inimigo. Então, nós não temos desculpa para dizer que eu não sei como fazer. Me perdoe, pessoal. Nós sabemos que sim, mas não queremos fazer. Mas dói. Claro que dói. A pessoa enfiou um espinho na carne faz 35 anos, 30 anos. Tem pessoa que está carregando o espinho faz 80 anos. Aquilo está sangrando. Você acha que vai arrancar fácil? Percebe que não é com o outro, o problema não é o outro, o problema está em mim. E aí Kardec fala das duas caridades e ele diz assim:
O que é preciso, então, para praticar a caridade benevolente? Kardec, como educador, eu já disse o que é. Agora, o que tem que fazer? Amar o próximo como a si mesmo. Ora, se amar o próximo tanto quanto a si, amar-se-o-á muito, agir-se-á para com o outrem, como se quereria que os outros agissem para conosco. Não se quererá, nem se fará mal a ninguém, porque não queremos que não o fizessem. Amar o próximo é, pois, está escrito, é só fazer isso aqui. Abjurar todo sentimento de ódio. Abjurar. Alguém pode explicar o significado disso aqui? Renunciar publicamente uma religião que se tem seguido, mas que se considera falsa. Renunciar opiniões, sentimentos, doutrinas. É você negar o que você acredita, o que você sente, o que você pensa e fazer exatamente como Jesus faz. Abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. Aí a gente vai, como é que eu vou fazer o bem a quem me fez mal? Pessoal, desde o começo, o problema, a questão não é o fazer, é o ser. Quem aqui se lembra do avô? Quando você estava na casa do avô e você fazia alguma coisa que não era legal, como é que você sabia que ele estava brigando com você? Para começar, ele não falava nada. Ele só olhava. Aquele olhar dizia tudo. Ele não fazia nada. E você não repetia. E não era por medo. Era por respeito a ele. Quem aqui tem a coragem para dizer que não sabe como fazer? Seu avô fez com você. Nós não temos desculpa. Abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho, quando não se vê a trave no seu. É esconder ou desculpar as faltas alheias, em vez de se comprazer em as pôr em relevo, por espírito de maledicência. Maledicência, comportamento de dizer o mal. É uma qualidade que você tem. Já imaginou a pessoa que é nota 10 em divulgar o mal alheio? No dia que essa pessoa entender o Evangelho, ela será uma das maiores divulgadoras dos ensinos de Jesus. Estevão, com Abigail, falando de Paulo, e Paulo Estevão. É esconder ou desculpar as faltas alheias em vez de se comprazer em as pôr em relevo por espírito de maledicência. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, nem procurar esmagar ninguém sob o peso de sua superioridade. Não desprezar ninguém pelo orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente. Caridade prática, sem a qual a caridade, a palavra vã, é a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão. Aquela sem a qual aquele que diz, fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. E se ainda existe alguma dúvida, você diz, mas eu não sei como fazer isso. No Evangelho. Para finalizar, certo homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Quem era ele? Ninguém sabe.
Os ladrões pegaram esse peão, deram uma tunda nele, uma tunda de laço caprichada, que não dava para identificar a cara do peão. Só tem um detalhe. O texto fala que ele ficou machucado, as vestes rasgadas. Então ele não estava nu, ele estava com vestes, o que servia para identificá-lo. Terceiro, faça um sacerdote. Olha e vai embora. O sacerdote é um religioso. Até aí tudo bem, porque eu, Maurici, Mauri, André e vários que somos divulgadores da mensagem do Evangelho na tribuna, porque todos aqui são divulgadores dos ensinos de Jesus no dia a dia. Nós não somos sacerdotes. Não existe clero na doutrina espírita. Mas Jesus era tão sábio que ele colocou um segundo personagem, o levita. Quem era o levita? O levita era aquele que mais entendia da lei. O sacerdote aplicava no sacerdote. O levita era o estudioso da lei. Quantas questões de livros espíritos você tem de memória? Maurici, quantas o senhor tem de memória? Questões de livros espíritos? Não olhem para mim. Eu não sou obrigado a criar prova contra mim mesmo, mas estou criando. Então nós seríamos, na história, os levitas. E justificando a sua atitude de deixar o homem lá, justificando com a lei. O resto da história vocês sabem. Chega um samaritano. O samaritano era odiado. Era excluído. As pessoas cuspiam nos pés dele. Era a maior prova de desprezo essa. Lembra a história do Raca? Dizia Raca e cuspia nos pés do camarada. Ele estava acostumado a ser um invisível. A ser a sofrer a indiferença moral de todo mundo. E olha aqui, ele tinha uma virtude chamada empatia. Ele deve ter imaginado, passou gente aqui e não olhou para ele. Mas eu sei o que é isso. Lava as feridas, cuida dele. Aí, vocês já pararam para pensar, dentro da parábola, o que passou na cabeça daquele homem que estava machucado? Porque ele era um judeu. Estava sendo tratado por um samaritano. Eu estou escrevendo uns contos agora, meio malucos, que eu pego esse personagem, como é que ele contaria a história? Mas não na hora que ele abriu o olho, o cara que está cuidando dele é um samaritano. Uma pessoa que ele odeia. Então, Jesus foi muito sábio. A gente só olha para o samaritano. Mas e o outro? Pega aquele homem, leva, cuida dele, entrega para alguém. Olha, cuida dele. Se precisar, eu pago. O samaritano é um exemplo perfeito de como se cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então é isso. Eu tenho que pegar todo mundo que está caindo na rua agora? Olha, talvez dentro da sua casa tenha alguém muito mais caído, muito mais machucado, muito mais rasgado e quebrado do que aquele que está ali em consequência de coisas que nós conhecemos. Está na hora de começar a olhar para eles. Os próximos, mais próximos. E dessa forma, nesse momento de estudar o amor, sejamos mães uns dos outros. Mãe, o que você faz pelo seu filho? Independente do que ele faça com você. Mãe, quando tentam falar mal do seu filho, como é que você faz? Mãe, quando agridem seu filho, não importa o que ele faça com você, como é que você se comporta? Mãe, sejamos mães nesse mundo tão carente de afeto. Porque na hora que você for mãe,
o amor divino age e flui através de você. Nunca mais você terá sede. Essa é a água da vida eterna que Jesus ofereceu para a mulher samaritana. Está dentro de nós a fonte. Serve e você nunca mais tem. Com o coração alegre, nós agradecemos os expositores pelas reflexões tão profundas dessa noite. É sempre uma alegria para o nosso espírito ter esses momentos, essas oportunidades. A gente ainda tem 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a respeito do tema, alguma colocação? Se ninguém tem nada mais a pensar, é que eu tive a impressão de ouvir que ele começou a falar. Então a pergunta do Bolinha é: quem é meu próximo? Enzo, é contigo. Quem é o seu próximo? Doutor da lei. Quem é o seu próximo? O que está escrito na lei? Como é que o senhor lê? Faze isso e viverá. O que isso quer dizer na prática? Se a parábola do bom samaritano é um ensino que Jesus dá para explicar quem é o próximo, okay? Ele está dizendo 3 tipos de comportamento que nós podemos assumir diante das pessoas. A do sacerdote, que por convicções erradas e radicais, rejeita sequer tocar no outro. Cara, isso é isso é muitos dias de hoje. Muitos dias de hoje. Então, quem é o próximo? Aquele que pensa diferente de você, que tem uma opinião completamente diferente da sua, e você, para se sentir eu tenho razão, assume a posição do sacerdote ou do levita. Quem é o seu próximo? São todas as pessoas que estão no seu caminho, precisando da sua ajuda. Porque é curioso, quando se tem alguém ferido naquela época, 3 coisas eram necessárias para os primeiros socorros. O SIAT da época. Você precisava de 3 coisas: vinho, azeite, óleo e tecido. Curiosamente, ele tinha vinho, azeite, e ele rasgou da própria roupa o tecido. Quem é o nosso próximo? São todas as pessoas que estão no seu caminho, precisando que você ofereça o que você tem de melhor, não importa como. Porque Deus não vai exigir de quem não sabe perdoar o perdão, mas Ele vai oferecer o exercício diário para que você desenvolva. Ele não vai exigir de você tolerância se você ainda não tem, mas... Entendeu agora? As pessoas que exigem que você seja tolerantes, ela não fala nada, mas você tem que ser tolerante com ela. Você tem que ter paciência com ela. Você tem que calar a boca diante dela para não agravar. Olha, vocês é tão sábio que o sacerdote passou, o levita passou, veio o samaritano. E se por acaso o samaritano chegasse na hora que o levita e o sacerdote estivessem discutindo como ajudar? E ele resolvesse ajudar? A gente não ia deixar porque o sacerdote é uma autoridade, o levita é outra. E aquela pessoa é um inimigo, quer dizer, não vou deixar mexer aqui.
mas é o próximo do próximo. Quem é o nosso próximo? É quem dorme na tua cama, do teu lado. É quem dorme no outro quarto. É quem mora na outra parede. É aquele que você encontra de manhã, quando vai trabalhar. É aquele que você encontra no teu trabalho. É aquele que você encontra na fila do supermercado. É aquele que você encontra, é aquela brincadeira que eu faço sempre. Saindo do centro, indo para a União Oeste, 18 horas da tarde, numa quinta-feira, onde o pagamento saiu de manhã. Está todo mundo ou indo ou vindo para os mercados. E você quer ir para a União Oeste. Todos aqueles são teus próximos. É o cenário perfeito para você fazer diferente de todo mundo. Quem é o nosso próximo? São todas essas pessoas. Mas há um próximo que nós desconsideramos totalmente. E é o próximo mais importante que você precisa cuidar. Porque cuidando desse próximo, naturalmente você vai cuidar de todos os outros. É aquele caído que está dentro. Qual foi a última vez que você olhou no espelho e disse: eu te perdoo pelo que você fez. Eu te perdoo pelo equívoco que você fez que me traz sofrimento hoje. Eu te perdoo e eu te acolho, porque está aqui dentro. É assim que nós aprendemos a amar o próximo. É amando nós mesmos. Não é invenção de Jens ou de Joana de Ângeles. É a verdade absoluta e a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como eu me amo. Como é que você vai olhar para o outro e perdoar o outro se você não consegue se perdoar? Esses são os próximos. E esse próximo, enquanto os outros estão no caminho. Uma observação. As pessoas com quem você convive, as situações com quem você convive, você vai dia a dia criando dentro de você uma imagem daquilo. E cuidado. A pessoa vai mudar. E se você não mudar a imagem que você tem da pessoa dentro de você, você vai olhar para ela sempre do mesmo jeito. Você sabe quem é que faz isso? Quem participa de reunião mediúnica? Como é que os obsessores descrevem a vítima? Seus obsessores falando na reunião, o que é que ele fala de você? Ele diz o que você fazia quando começou, antes de ser espírita. Começou a estudar, você começou a mudar. E você sabe que está mudando. O obsessor olha para você como? Do mesmo jeito que sempre foi. Pensem nisso. Então, antes de cuidar do próximo que está fora, cuide do próximo que você construiu dentro de você. Sempre dentro de você. Aí você vai poder olhar para o outro com amor materno que o Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles, o Evangelho e Jesus nos traz.